glória. Vamos lá, Gênesis capítulo de número 26, quem achou diz amém. A partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Olha aí, Claudião, o louvor que você ministrou. Fique nesta terra por algum tempo, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão seu pai: multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão ouviu a minha voz, diga assim: Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos. Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos e os meus estatutos e as minhas leis. Versículo de número 12: e semeou Isaque naquela terra. E semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Versículo 13: o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Versículo de número 14: possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Amém? Queridos, se existe algo que é inerente à vida do ser humano, é a crise. Nós passamos por diversas estações na vida, passamos por tempos de bonanças, passamos por tempos de tempestades, passamos por tempos onde estamos bem financeiramente, passamos por outros onde não estamos tão bem assim. Isso faz parte da vida, isso é algo natural da vida do homem, porque aqui na terra, irmão, as coisas nem sempre vão estar ok. Sabe por quê? O céu não perde em nada para a terra. Se toda a nossa vida aqui tivesse resolvida, a gente não ia ansiar pelo céu. Porque é bom viver. Deus fez o homem para viver, Deus não fez o homem para morrer. Deus não criou o homem para morrer, Ele criou o homem para viver eternamente, desfrutar da vida. Viver é muito bom, e ter o Senhor como nosso Deus, como aquele quem nos criou, e manter um relacionamento com Ele é melhor ainda. Mas se a gente viver uma vida tudo ok aqui, a gente acaba se esquecendo até mesmo do nosso Criador. Sim ou não? O céu não perde em nada para a terra. Você já percebeu que quando você está com um problema familiar, você resolve o problema familiar, vem o problema financeiro. Você resolve o problema financeiro, vem o problema no emprego. Você resolve o problema no emprego, vem o problema da saúde. Você fala: meu Deus, mas que coisa é essa? Parece que nem sempre está tudo ok. É Deus dizendo assim para você: você é peregrino nessa terra. Essa terra é um lugar de dor, essa terra é um lugar de choro. Mas haverá um dia, Claudião, que nós estaremos em um lugar onde não há choro, onde não há dor, onde não há morte, onde não há problema nenhum. Um novo céu e uma nova terra. E a Bíblia diz que Ele, o nosso Deus, limpará dos nossos olhos toda a lágrima. O que é que tem te feito chorar hoje? Pastor, é minha família. Vai chegar um dia que Ele vai limpar essas lágrimas dos seus olhos. O que tem te feito chorar hoje? Pastor, é minha situação financeira, parece que eu estou sempre precisando de alguém. Vai chegar um dia que Jesus vai enxugar essas lágrimas também dos seus olhos. Então, irmão, deixa eu te dizer algo, não fique apegado a essa vida não. Eu sei que é muito bom viver, eu falo isso para mim, eu falo: viver é bom demais, eu quero envelhecer com saúde, eu quero envelhecer para desfrutar a vida e ter qualidade de vida. Não é à toa que a gente está indo para a academia todo dia, irmão. E aí eu recebi uma visita na minha casa ontem de 2 amigos, e a irmã teve a audácia de dizer: nossa, quando a pastora tira foto de vocês indo para a academia, a pastora está feliz e a sua cara não é tão convincente. Eu falei: obrigado pelo incentivo. Viver é bom, irmãos. Viver sem enfermidade, viver bem, desfrutar da vida. Só que o Senhor não nos fez, depois do seu plano de redenção,
para viver aqui nesse lugar de dor. O Senhor nos criou para viver eternamente com Ele. Pedro diz assim: nós somos peregrinos nesse lugar. Então não se apegue a carro, não se apegue a bens materiais, não se apegue a nada disso. Tudo isso vai correr atrás de você quando você tiver o céu como seu objetivo, quando você tiver o céu como seu alvo, porque um dia a trombeta vai soar e nós estaremos com Ele para todo sempre. Então percebam, irmãos, falar sobre conquistar na vida financeira não é trazer um coach aqui. Eu não sou coach. Talvez eu nem tenha os resultados que você aprecie, mas eu tenho algo que talvez você aprecie: a fé e a comunhão com Deus. Por isso que nós começamos ministrando sobre conquista na vida espiritual. Nada vai bem se o seu relacionamento com Deus não estiver bem. Não adianta tentar suprir lacunas em pessoas, em objetos, em lugares, em coisas, se o Espírito Santo não preencher a sua vida por inteiro. E existem lugares que o Espírito Santo não está com você. O Espírito Santo já começou a ministrar desde o começo desse culto, usando a vida do Cláudio, dizendo assim que existem lugares que Ele não está com você. E aí a gente entra no texto que houve fome naquela terra, e Deus fala com Isaac: Isaac, permaneça neste lugar, e aí então eu estarei com você. Porque a gente acha, irmão, que Deus vai endossar todas as nossas loucuras. No momento de crise, é muito natural, é muito óbvio você se mexer. A Bíblia diz que houve fome naquela terra, e Isaac foi para o território dos filisteus. Ele começou a se mexer: opa, a terra aqui não está produzindo mais, as coisas aqui não estão acontecendo, então eu não posso ficar sentado esperando as coisas caírem do céu. Existe uma frase do pastor Carlito Paes que diz assim: ore como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você. Una as duas coisas e você será feliz. Ore como se tudo dependesse de Deus, mas também trabalhe como se tudo dependesse de você. No tempo de crise é natural a gente tentar mudança. Talvez você esteja vivendo uma crise no seu nicho de trabalho, e o mais natural é dizer: eu vou procurar outra área, eu vou fazer outra coisa. E a gente começa a se mexer porque a gente tem boleto para pagar, a gente tem responsabilidade, a gente tem uma mesa para colocar o pão, e a gente começa a se mexer. Mas nesse interim de tempo, a Bíblia diz que Deus aparece a Isaac. A Bíblia não diz que Isaac buscou o Senhor. A Bíblia não diz que Isaac fez 21 dias de campanha. A Bíblia não diz que Isaac fez 12 dias para 12 meses do ano. A Bíblia diz que Deus apareceu para Isaac. Pergunte por quê, pastor? Porque ele preservava a aliança que Deus tinha com ele. Olha que coisa incrível, ele não precisou buscar a Deus, ele não precisou fazer campanha, ele não precisou subir o monte. Pastor, você está invalidando tudo isso de maneira nenhuma. Eu estou dizendo para você que quando você tem uma aliança com Deus, não é sobre os seus esforços, mas é sobre Deus dizer: eu estou com você. Por quê? Porque você concorda com os meus pensamentos. Porque tem gente que nem sempre concorda com os pensamentos de Deus. E eu quero até ousar dizer que tem gente que busca Deus, tem gente que ora, tem gente que jejua, e Deus fala muitas vezes, mas não consegue ouvir. Porque entre Deus falar e você ouvir, existe uma diferença muito grande. Sim ou não? Entre Deus falar e nós ouvirmos, existe uma diferença muito grande, porque nós passamos a viver um conflito muito grande entre a nossa vontade, entre aquilo que é óbvio, entre aquilo que vai fazer bom para nós, e entre a vontade de Deus. E nem sempre a vontade de Deus é confortável. Quem pode dizer um amém nessa manhã? Se o irmão que estiver do seu lado estiver dormindo, fala: irmão, acorda aí que a palavra está sendo liberada para você. Porque nem sempre viver a vontade de Deus é estar confortável. Muitas vezes, quando nós vivemos crises na nossa vida, nós somos impulsionados a mudarmos fora da vontade de Deus. Porque o texto é claro dizendo que ele foi para o território dos filisteus. Ali era economicamente melhor, ali era um lugar melhor do que a terra que Isaac habitava. Mas o mais ideal a se fazer era seguir os passos do pai. Qual era? Ir para o Egito. O Egito dava liberdade para os estrangeiros, e ali ele ia semear, ali ele ia trabalhar, e ali seria o lugar onde ele conseguiria
sobreviver dentro daquela crise, mas Deus aparece para ele e diz: eu quero que você fique aqui nessa terra e eu estarei com você. Sabe quando a gente está muito decidido a fazer algo e Deus vem e fura o nosso balãozinho? Nós obedecemos ou nós hesitamos e fazemos a nossa vontade? A minha história aqui com Itaquá foi assim: nós estávamos já para ir em outro lugar, estava tudo certo, estava tudo preparado, tinha mudado de apartamento, falei: é aqui que a gente vai edificar a igreja, tá gostoso, tá perto da família. Deus veio e furou o balãozinho, falou: mas não é nessa terra que você vai ficar, é lá em Itaquaquecetuba. Por quê? Porque existe uma terra para você semear, que você vai colher 100 por 1. Mas Itaquaquecetuba não é o mais confortável, mas é o lugar que eu estarei com você. Porque mudar fora da direção de Deus é passar por um deserto escaldante e difícil. Agora olhe, o texto diz que Isaac ia ao Egito para se estabelecer lá, e Deus falou para ele: fique nessa terra e eu estarei com você. Imagine a cabeça de Isaac: mas espera aí, está todo mundo migrando para o Egito, está todo mundo descendo para aquela terra, por que eu vou ficar aqui? Aqui também as coisas estão apertando, Deus. Mas ele tinha uma palavra, qual era? Eu estarei com você. Irmão, você pode perder tudo, você pode perder amigo, você pode perder até o seu ânimo, você pode perder dinheiro, você pode perder contratos, mas se Deus disser: eu estou com você, irmão, você não precisa de mais nada. Sabe por quê? Ele rasga o céu mesmo. Foi isso que Deus diz em Isaías 43, olha: eis que eu criarei rios no ermo. O deserto pode estar escaldante, o deserto pode estar difícil, mas se Deus está com o povo, sabe o que acontece? As sandálias não vão se desgastar, as roupas não vão envelhecer. Mas de dia é muito calor, Ele está colocando uma nuvem para você caminhar. De noite o deserto é muito frio, tem uma coluna de fogo. Ei, o mais importante de tudo é Deus dizer: eu estou com você. Eu estou com você. Mas a grande questão é: você concorda com os pensamentos de Deus? Ou você tem uma vida de religiosidade? Eu vou para a igreja, eu vou me alimentar, mas na semana eu tenho uma vida completamente aquém. Eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não penso nos meus irmãos, eu vivo a minha vida e vou para a igreja porque tem que ir. Por quê? Porque senão alguém vai pegar no meu pé. Isso não é concordar com os pensamentos de Deus. Concordar com os pensamentos de Deus é gostar daquilo que Deus gosta, é fazer aquilo que Deus faria, é caminhar como Deus caminharia. Se você guarda os estatutos de Deus, se você ama essa palavra, Deus estará com você. Pastor, qual é o segredo disso para que eu possa entender melhor? Jesus com os discípulos, em João 14, ele diz: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Eu estou te dando a receita para que você possa aumentar o seu amor por Deus. Irmão, tem tanto crente buscando tanta coisa, tem tanto crente buscando satisfação própria, tem tanto crente buscando coisa que só beneficia a si nessa vida, mas está se esquecendo daquilo que Deus se importa. E Jesus disse: se você me ama, você guarda a minha palavra. O que acontece? Eu estarei com ele. E Jesus diz: nós viremos e nos manifestaremos a Ele. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Se você respeita as coisas de Deus, se você não trata as coisas de Deus de qualquer jeito, ainda que você esteja indo para a direção errada, Deus vai aparecer para você. De que maneira? Não sei, mas Ele vai falar: eu estarei com você se você fizer isso. Porque o crente que guarda a aliança com Deus, ele não se perde. Diga assim: eu preciso. Diga mais alto: eu preciso guardar a aliança com Deus. Então não mude a sua vida fora da vontade e da direção de Deus. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos vivendo uma época, preste bem atenção nisso, nós queremos que Deus se encaixe no plano que nós criamos de vida. E nós estamos falando de pessoas que têm aliança com Deus. Quem tem aliança com Deus aqui, dá um glória a Deus bem forte. Será que Deus tem uma aliança com você? Porque uma coisa é nós pensarmos que nós temos uma aliança com Deus, outra coisa é Deus confirmar a aliança que Ele tem conosco. É completamente diferente.
Mas nós queremos que Deus se enquadre na nossa vida. Olha, Deus, eu vou fazer a minha vida debaixo dessa estrutura. A nossa estrutura é muito imperfeita para encaixar a Deus. A nossa estrutura é muito frágil para encaixar a Deus. Deus está dizendo: Isaac, ainda que você esteja em um lugar de instabilidade, se você estiver debaixo da minha palavra, você terá todas as coisas. Eu lembro um dia que eu estava procurando emprego, logo no começo do namoro com a Vilma, e eu só conseguia emprego no comércio na época, e os empregos que eu conseguia, todos me inviabilizavam de estar na casa de Deus. E aí eu falei: meu Deus, não é possível isso. E um dia Deus usou alguém para falar comigo: a vida é feita de decisões. Existem coisas que Deus vai fazer por você, mas existem coisas que é você que tem que fazer por Deus. E eu decidi há mais de 15 anos atrás tomar uma decisão para viver o propósito de Deus, e não tomar uma decisão para Deus se encaixar na minha vida. Porque viver o propósito de Deus é a melhor coisa dessa terra, irmãos. Viver a vontade de Deus é o melhor de todos os planos que o homem pode viver. Mas muitas vezes nós estamos querendo encaixar a Deus: eu vou te servir, mas tem várias condições. Qual? Eu preciso que o Senhor me dê um carro. Eu preciso que o Senhor entenda, né, Deus, que eu só vou para a igreja uma vez no domingo no mês, porque eu estou cansado. Por quê? Porque eu trabalhei. E a gente acaba criando uma estrutura frágil e tentando encaixar Deus, quando Ele está dizendo: os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos, são muito mais altos do que os seus. Se você decidir fazer a minha vontade, te prepara. Se você decidir fazer a minha vontade, se prepara, porque portas abertas estarão para você no ano de 2026. Ei, pastor, você está dizendo que eu preciso largar meu emprego? Você está dizendo que eu preciso deixar tudo pelo chamado? Não, eu estou dizendo que o chamado tem que ser a nossa prioridade. E se o chamado é a nossa prioridade, emprego não atrapalha, filho não atrapalha, casamento não atrapalha, cansaço não atrapalha, porque eu guardo aliança com Deus. E na crise Ele aparece dizendo: eu estarei com você. Eu estarei com você. Aleluia. Primeira coisa, o mais óbvio a se fazer era descer ao Egito, mas Isaac ouviu a voz de Deus. Então, para você conquistar nas finanças no ano de 2026, obedeça à direção de Deus. Diante da fome, muitos estavam indo para o Egito, que simbolizava aqui a segurança humana, mas Deus diz para Isaac ficar. Nem sempre a palavra que Deus te der vai fazer sentido, porque está doendo, está difícil, mas nós temos exemplos bíblicos de pessoas que obedeceram uma palavra que não faziam sentido e ficaram marcados na história. Quantos aqui desejam ficar marcados na história? Irmão, já pensou daqui a 80 anos, 100 anos, as pessoas lembrarem de você? Eu me lembrava da irmã Maria. Era uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher que estava sempre na presença de Deus. Eu me lembrava do Cláudio, um cara alegre, feliz, que estava sempre ministrando na vida das pessoas. A gente precisa se lembrar dessas pessoas. Por quê? Porque marcaram o seu tempo, marcaram a sua história. Por quê? Porque foi tudo um mar de rosas? Não, porque permaneceram debaixo de uma palavra, mesmo quando ela não fazia sentido. Imagine isso, nunca havia chovido na terra, e Deus chama Noé e diz assim: Noé, você vai construir um barco. Mas o que é isso? Eu nem sei o que é um barco. Vou te dar todas as medidas, Noé, porque vai chover sobre a terra, mas eu não sei nem o que é chuva. Essa palavra não faz nem sentido. Quantos anos Noé caminhou debaixo de uma palavra que não fazia sentido, até o dia que entrou ele e a sua família na arca. Deus fechou a porta e falou: a minha palavra vai se cumprir. Porque, irmão, eu posso combinar algo com você e pode cair por terra porque eu sou homem, mas aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Ah, irmão, pode mudar a estação, pode passar os céus e a terra, o que Deus falou vai se cumprir. O que eu preciso fazer, pastor? Eu tenho que caminhar debaixo de uma palavra e não debaixo da minha vontade, dos meus sentimentos.
Irmãos, nós somos a geração mais bagunçada emocionalmente que existe. A gente caminha debaixo de sentimento. Não estou sentindo, e quem disse que você precisa sentir? Imagine se Noé dissesse: mas eu não estou sentindo, não faz sentido. Deus falou: só construa a arca. Sabe por quê? Aquilo que é de sua responsabilidade você faz. O sobrenatural e a chuva quem dá é Deus. Deus estava dizendo: Isaac, a terra está seca, mas fica aí para tu ver o que eu vou fazer com você. A terra não está produzindo nada, mas fica aí para tu ver o que eu vou fazer com você. Porque quem abre as comportas do céu é Deus. Às vezes a gente está trabalhando, irmão, debaixo daquilo que a gente sabe, produzindo, fazendo, buscando estratégia, mas aí a gente para e pensa: se a boa mão do Senhor não estiver conosco, tudo é em vão, irmão. Porque a bênção quem dá é Deus. Nossa, nós conhecemos muitas pessoas ricas, de posse, mas que não tem a bênção de Deus. Rico dando tiro na cabeça, te jogando de prédio alto, porque a bênção quem dá é Deus. Não está fazendo sentido, mas Noé obedeceu uma palavra. Agora, quantos se lembram de Elias? Deus mandou Elias ir para um ribeiro, onde era Querite, chamado Querite, onde ele seria sustentado por corvos, e ele obedeceu e não faltou a provisão. Agora pare e pense, que loucura. A Bíblia é louca ou não é, irmãos? A Bíblia é loucura para o homem ou não é? Mas Paulo diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito, mas o homem espiritual entende as coisas do Espírito. Então quando eu olho para a Bíblia eu falo: não faz sentido, Deus. Como que pode? O cara está no ribeiro, mas os corvos eram mandados. Corvo gosta de carne? Sim ou não? Corvo gosta, mas o corvo não comia e mandava para o profeta. Por quê? Porque Deus ordenou. Quando Deus ordena, irmão, até o corvo fica sem comer para dar de comer para o profeta. Ô irmão, eu queria que você pegasse essa palavra nessa manhã. Deus está cuidando de você, irmão. Deus está contemplando você. Deus está preparando a comida para a tua mesa nesse ano de 2026. Não vai faltar pão, não vai faltar carne, não vai faltar água, não vai faltar vinho, que é alegria. Não vai faltar nada, porque o Deus que nós servimos vela para fazer a sua palavra cumprir. Aí olha que loucura. Obedeceu a direção de Deus e viveu a conquista da provisão. Aí Deus vira para ele, pior a coisa ainda, já estava ruim. Como? Os caras sozinhos, confrontando o pecado do rei, que era a maior autoridade da nação. Está num ribeiro escondido, o ribeiro seco, terra seca, não tinha nada, os corvos já não vinham mais. E Deus fala para ele: agora vai para Sarepta, que é de Sidom, que eu tenho ordenado uma viúva que te sustente. Se fosse os crentes de hoje, eu falava: vou nada, tá louco, viúva tem que ser sustentada pela sinagoga. Mas Deus havia liberado uma palavra. Quando Deus libera uma palavra, até o seu pior inimigo, entre aspas, tem que obedecer. Quando Deus libera uma palavra, até o diabo tem que obedecer. Se o diabo tem se levantado contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, usando esses fatores exteriores para te trazer tristeza, quando Deus ordena uma palavra, até o diabo tem que obedecer. Martinho Lutero disse que o diabo é o diabo de Deus. Eu não tenho medo do diabo não, irmão. O diabo é o nosso inimigo mais fraco, porque ele não é o inimigo de Deus. A Bíblia diz que o diabo é o nosso adversário, não o adversário de Deus. Então quando Deus ordena, até o diabo se prostra. Eu tenho ordenado uma viúva que te sustente. Aí o profeta foi, por quê? Porque ele obedeceu a direção de Deus. Diga assim comigo: eu preciso ouvir e obedecer, mesmo quando não faz sentido. Às vezes a gente está de olho grande na grama do vizinho. É ou não é? Às vezes, irmãos, preste bem atenção no que eu vou falar para você. Se existe uma estratégia de Satanás para frustrar a sua vida, é comparar a sua vida com a vida dos outros. Você já percebeu que você não compara a sua vida com alguém que tem menos condições que você? Você só compara a sua vida com alguém que tem mais que você, sim ou não? Você só se compara com alguém que é melhor, você não se compara com alguém que é pior. E se existe uma estratégia de Satanás para frustrar a sua vida, é fazer você comparar-se com outras pessoas. Diga assim: eu não posso crescer o olho naquilo que não é meu.
Eu ouvi um amém lá. Eu ouvi um glória aqui. Porque às vezes a gente está com a síndrome do sobrinho de Abraão, Ló. Ló cresceu os olhos nas campinas de Sodoma e Gomorra e falou: Abraão, pode ficar aqui, que esse lugar montanhoso, horrível, eu vou para aquela terra bonita. Mas não era a terra que Deus estava lá, não era a terra para ele, e ele foi porque ele cresceu o olho naquilo que não era dele. Pare de olhar para a sua vida e se comparar com outras pessoas. A sua casa é a melhor casa. A sua família é a melhor família, o seu emprego é o melhor emprego, o seu carro é o melhor carro, a sua esposa é a melhor esposa. Ei, por quê? Porque é seu, porque foi Deus quem te deu. E se você aprende a valorizar o que você tem, você está preparado para receber o novo nesse ano. Eu quero liberar uma palavra nessa manhã. Se você crê, levante suas mãos. Existe algo novo vindo para aqueles que creem e celebram aquilo que Deus já fez. Irmão, agora a gente olha para a nossa vida e diz: você começa a desvalorizar o seu carro quando alguém troca de carro que é próximo a você. Você começa a desvalorizar as suas roupas quando alguém compra uma roupa nova e chega perto de você. E Deus quer fazer esse sentimento que não vem dele cair por terra da sua vida. Valorize as bênçãos de Deus, valorize o dom da vida. A maior bênção que nós recebemos nessa manhã é poder ter o fôlego de vida nos nossos pulmões. E se nós temos fôlego de vida nos nossos pulmões, nós vamos atravessar desertos, nós vamos atravessar crises, nós vamos atravessar tudo, porque Deus está conosco. Se eu tenho força, se eu tenho fôlego, irmão, eu vou embora. E Elias foi, eu vou, Deus está comigo. Chegou lá, o que aconteceu? Falou para a viúva: traz um pouquinho de água para mim. Ela foi buscar. Ele falou: traz pão também para mim. E ela falou: ei, a terra está seca, já faz anos que não chove. Como assim? Você está pedindo pão? Eu só tenho um pouquinho de farinha na panela e de azeite na botija. Você não está vendo que eu estou pegando aqui cavaco para fazer um bolo? Para que eu e meu filho comamos e morramos. Preste atenção, a sentença daquela mulher já estava dada por ela mesma, até o dia que chegou alguém com uma palavra de Deus. Talvez você entrou aqui nessa manhã com uma sentença debaixo da sua vida, uma sentença de frustração, uma sentença de que você não vai ser feliz, uma sentença que aquilo que aconteceu com seus pais vai acontecer com você também. Eu quero liberar uma palavra até hoje, porque hoje uma palavra de vitória será liberada sobre a sua vida. A sua história não será um fracasso. A história dos seus pais não se repetirão no seu casamento. A história da sua família não se repetirá na sua família, porque a palavra de Deus vem para mudar as circunstâncias. Oh, glória, aleluia. Isso é para quem crê, irmão. Se você crê, pega. Se você não crê, é você que sabe. Você pode entrar da mesma maneira, sair da mesma maneira que você entrou. E aí ele falou: vai e faz primeiro para mim. Que audácia! Primeiro para mim, marmanjo. Você está de brincadeira? Vai trabalhar. Eu sou viúva, vou morrer. E sabe o que ela fez? Ela foi e fez conforme a palavra do servo de Deus. Faz primeiro para mim. Por que a gente faz tudo primeiro para nós? Porque a gente gasta toda a energia primeiro para nós, primeiro lá fora. Sabe por quê? Porque a gente não confia em Deus. Porque confiar é obedecer, obedecer é confiar. Se nós não confiamos, nós não obedecemos. Se nós não obedecemos, nós não confiamos. Confiar é entregar e falar: já que o Senhor falou, eu vou entregar, eu vou descansar, eu vou obedecer, eu sei que o Senhor fará. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, eu não quero que a nossa igreja seja uma igreja apreciadora de bons louvores, de bons sermões. Eu quero que a nossa igreja caminhe por fé. É o ano da conquista, e nós vamos conquistar não apenas bons cultos, não apenas bons esboços, mas vamos conquistar para que as pessoas vejam que a palavra de Deus, ela é verdadeira nas nossas vidas.
Oh, irmão, se você está sentindo essa graça, glorifica a Deus aí e diz para os céus: ouvirei, eu creio, Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Oh, aleluia, eu creio. Senão a gente vira um monte de crente ISO 9001 do setor de qualidade que vem aqui para ficar vendo se vai ser legal ou não. Eu não vim aqui para saber se alguém vai pregar bem, falar em línguas, cantar bem. Eu vim aqui para saber o que Deus tem para a minha vida. Eu vim aqui para saber que se Deus falou que é o ano da conquista, eu vou entrar debaixo dessa graça aí em nome de Jesus. Agora, irmão, é uma loucura que a gente vive. Deus te deu a igreja, Deus te deu os pastores, Deus te deu a palavra, e você está olhando para as campinas de Sodoma. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas eu vou falar. Você está olhando para as campinas de Sodoma e Gomorra. Deus está falando: pode ir, mas depois não se arrependa. Vá em paz. Só que depois não queira que Deus diga: eu estarei com você. Aí canta louvor que emociona, chora, e nada acontece, porque a fé tem a ver com obediência, e quem obedece descansa mesmo em meio ao desconforto. Vai e faz primeiro para mim, porque primeiro é a vontade de Deus e depois é a minha vontade, porque Ele é o meu Criador, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que eu preciso. Então o crente não vive nessa sensação, sabe? Tem muito crente que é emocionado. Que sempre é tudo mil maravilha, sempre é gostoso. Por isso que, irmão, culto não é show, igreja não é teatro, não é espetáculo. Tem dia que é difícil, tem dia que você ora, não acontece nada, tem dia que você profetiza, parece que o Espírito Santo não vem. Mas Deus não me chamou para viver experiência de culto, Deus me chamou para viver uma promessa. Deus não me chamou para viver uma experiência que a gente está usando Deus igual os fariseus. Senhor, mostra-nos um sinal no céu e nós creremos em Ti. E Ele diz: para uma geração perversa não será dado nenhum outro sinal, a não ser o do profeta Jonas. Qual é? Que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe e foi vomitado para fora. Está dizendo: se você não crê na ressurreição, nada mais é suficiente para preencher esse vazio que sei lá vem de onde. É forte, mas é verdade. E liberta o crente da mentira do diabo, irmãos. O Senhor nos chamou para viver debaixo de uma palavra, e às vezes a palavra não faz sentido, e às vezes a palavra tira tudo das nossas mãos, e você está agarrado com esse pouco. Deus está dizendo: ei, viúva, solta aí esse azeite, solta aí essa farinha, faz primeiro para o profeta. Por quê? Porque não faltará o azeite da botija, não faltará a farinha da panela, até o dia que o Senhor disser: eu vou derramar chuva sobre essa terra. E a Bíblia diz que comeu a viúva, o profeta, os seus filhos. A farinha da panela não faltou, o azeite da botija não acabou, até o dia que Deus diz: chega, você vai colher a 100 por 1, porque você semeou na terra que eu pedi. Hoje em dia, irmãos, o negócio está difícil. O crente anda sem direção, e nós pastores ouvimos muito isso: pastor, o quê? Estou saindo da igreja. É proibido sair da igreja, irmão? Nunca impedi ninguém, nunca virei a cara para ninguém. Estou aqui há 7 anos, e todo mundo aqui sabe e me conhece. Nunca. Tem pessoas que até celebram festas conosco, abraça, brinca, beija, está tudo certo. Mas muita gente sai por causa de desconforto, porque não entende que o desconforto traz crescimento, maturidade, e vive um monte de crente imaturo, vivendo de igreja em igreja. Pastor, meu tempo aqui acabou. É mesmo? Você vai para onde? Deus vai me mostrar. Tá certinho. Deus vai me mostrar. Deus vai te mostrar. Você está mais perdido que segue em tiroteio, porque o Deus que eu conheço é um Deus que não deixa confusão quando fala. É um Deus que não joga um irmão contra o outro. É um Deus que não faz coisas que desconstrói, mas é um Deus que faz coisas que faz dar certo, porque veio uma palavra do céu para a nossa vida. Então, irmão, está desconfortável? Mas o que Deus falou para você?
Está difícil, não está mais te satisfazendo, não está mais te alegrando, mas o que Deus falou para você, a grande questão é o que Deus falou para você. Se você permanecer na terra que Deus te mostrou, você vai colher a 100 por 1, você vai ser bendito na vida espiritual, na vida familiar, nas finanças, em todos os lugares. Mas irmãos, a gente vive uma estação que as pessoas tratam igreja como se troca de roupa, porque trocaram espiritualidade por sensação, porque trocaram culto por show, porque trocaram a fé por experiência. Meu Deus, mas ainda existem os remanescentes, ainda existem aqueles que dizem: eu tenho uma aliança com Ele, e ainda que eu sofra eu vou cumprir, e ainda que esteja difícil eu vou continuar, porque eu creio que a terra que o Senhor me enviou pode estar seca, pode não estar dando fruto, mas o dia que Ele enviar a chuva sobre a terra, eu vou colher a 100 por 1, vai ser uma semente pequena, vai ser uma semente quase que insignificante, mas Deus vai dizer: tá dando aqui, tá dando ali, tá crescendo ali, e eu vou colher para a glória de Jesus. Palavras que não fazem sentido, mas que vêm da direção de Deus. Como não nos lembrarmos de Pedro? Pedro pescou a noite inteira e não apanhou nada. Aí chega um tal de Galileu na praia, dizendo assim: Simão, vá para o mar alto e lance a sua rede. Peraí, como assim? Eu já pesquei a noite toda, e a noite é o melhor horário para pescar, porque silêncio, os peixes saem para passear, de mãos dadas para namorar. Os peixes saem para ir no shopping, se alimentar, Jesus. E Jesus está dizendo: ei Simão, você não pescou a noite toda, mas você foi na sua direção, agora você está indo na... Às vezes Deus não vai mudar a direção, às vezes Deus deixa a gente quebrar a cara, porque você foi sem orar, você foi sem perguntar, você foi na força do seu próprio braço, quebrou a cara, voltou, igual o burrinho do Shrek com as orelhas baixas. Tá legal o Shrek. Lá em casa a gente tem assistido muito o Shrek, né? Aí tem uma cena que é muito engraçada com as crianças, o Davi adora. O Shrek chega de lua de mel com a Fiona. Aí chega lá o burro: Shrek! Ele falou: Shrek, ele falou: burro, cai fora daqui. Não, a gente pode ficar aqui, eu vou ficar olhando. Ele falou: burro, você tá me incomodando. E ele sai com as orelhas baixas. É a gente às vezes, irmãos, a gente quer fazer do nosso jeito, e Deus fala: você está me incomodando, você está me incomodando. E a gente volta com as orelhas baixas, e Deus fala: agora vai, mas vai debaixo de uma direção, vai debaixo de uma palavra, vai debaixo de obediência. Nós somos a geração que mais falamos bonito, a gente diz: é melhor direção do que velocidade. É melhor, diga assim, é melhor direção do que velocidade. Mas às vezes fala: melhor nenhum nem outro, melhor obediência. É ou não é? Porque às vezes a gente está fazendo coisa certa, estou indo para a igreja, estou orando, estou pregando, estou jejuando, mas está em desobediência, porque alguém que está acima de você falou: não faz, e você foi lá e fez. E Deus está falando: não estarei com você. Agora, se você for debaixo de obediência, irmão, Deus vai falar: eu estou com você, você vai prosperar. Ao abrir da sua boca, as pessoas vão sentir, porque existe uma ordem. A viúva agiu debaixo de uma palavra, debaixo de uma ordem, debaixo de uma obediência. Escuta isso, eu vou para o segundo ponto. Já está acabando meu horário, eu não saí nem do primeiro. A gente costuma a querer que Deus endosse aquilo que a gente acha que é legítimo. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, recebia muitos convites, né? Porque estava aquela coisa queimando no peito, queria ser pregador de avivamento e tal. E aí eu recebi o convite para pregar numa igreja. E falei para o meu pastor, fui avisá-lo. Porque pelo menos avisar, eu fui comunicá-lo, aliás. Tio, vou pregar numa igreja que o pastor me convidou, estou indo lá. Ele falou: você não vai. Eu falei: oxi, como assim? Está querendo travar meu ministério, Tom? Deus, sabe esses crentes: eu tenho um ministério. Você tem um ministério, você tem um dom, você tem um talento. Mas se você for debaixo de desobediência, Deus está dizendo não. Porque o reino de Deus é um reino organizado, é um reino de ordem, é um reino de uma palavra só.
Estou falando de palavra. Se você vai debaixo de palavra, Deus está com você. E eu fiquei triste. Fiquei pensando, meu tio quer parar meu ministério. Eu olhava o meu tio como meu tio e não como meu pastor. E depois de muito tempo, o Espírito Santo me fez olhar e disse: sabe por que você está crescendo? Sabe por que você está prosperando ministerialmente? E ele disse: sabe por que você está aqui hoje? Porque um dia você aprendeu a obedecer uma palavra de um homem de Deus que foi liberado para a sua vida. Hoje em dia a gente caminha assim: não tem mais nada a ver com a minha vida. Se ele fala, fico bravo, faz biquinho, troca de igreja e vive num ciclo vicioso que não termina nada. E aí Deus está dizendo: você quer prosperar? Você quer viver a conquista na vida financeira? Obedeça a uma palavra que foi liberada. A Bíblia diz: crede no Senhor seu Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ainda existe profeta na terra, irmão. Não profeta que sapateia e fica fazendo, mas profeta que libera uma palavra de Deus para a sua vida, que te dá direcionamento, e a chuva de Deus alcança a sua casa. Foi e fez. E aí Pedro foi e pescou a maior pescaria da sua vida, porque ele caminhou debaixo de uma palavra. Diga assim: eu preciso obedecer à direção de Deus. Segundo, semear mesmo em um tempo difícil. O princípio da semeadura e da colheita é atemporal. Olha o que a Bíblia diz: Isaac estava lá, mas ele não ficou parado. O que ele fez? Ele fez lavoura, ele semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Sabe o que a gente faz na crise? A gente o quê? Retém. Por que a gente retém? Por causa que a nossa luz de segurança acende. Irmão, se você fizer, vai faltar para você. E Deus está dizendo: eu nunca deixei um justo meu desamparado. O que faz um crente não conseguir contribuir na igreja que ele prega, que ele congrega? O que faz um crente não conseguir contribuir com a vida de alguém que esteja precisando de uma cesta básica? Tem recursos, tem condições e não faz. Sabe o que é isso? É a falta de confiança. A Bíblia diz que ele estava lá, a terra estava seca, mas sabe o que ele fez? Ele semeou naquela terra e ele colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Quando você liberar a semente que Deus colocou nas suas mãos, ela vai se multiplicar para a glória de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 24 que alguns a que espalham. E na matemática de Deus a coisa é diferente, Tom. Na nossa matemática eu preciso o quê? Eu preciso reter, eu preciso guardar para multiplicar, eu preciso aplicar o meu dinheiro. Mas na matemática de Deus Ele está dizendo: é a generosidade que faz a semente germinar. Não retém aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, e você receberá ainda mais sementes para a glória de Deus. Quem crê nisso, irmão? Quem crê nisso de verdade? Se você crê, por que você não pratica então? Porque a gente vive por impulsos. Mas você tem duas opções: ou você acredita na sua intuição, ou você acredita na palavra de Deus. E se você acreditar na palavra de Deus, se prepara. Eu quero profetizar: se prepara, porque existe uma colheita abundante vindo sobre a sua vida. Eu quero profetizar: não faltará nos seus celeiros, não faltará semente nos seus negócios, não faltará clientela para você, não faltará novos contratos, porque o Deus que dá semente ao que semeia está dizendo: a terra pode estar seca, o mercado financeiro pode estar em ruína, mas eu estou no controle. Vai germinar para a glória de Jesus. Se você quer dar um glória aí, irmão, e aplauda Ele com a sua melhor salva de palmas, em nome de Jesus. É assim que a gente tem que crer. Por que tem gente que fica triste quando fala de semente? Porque ainda serve a Mamon. Jesus diz: não dá para servir a dois senhores não. Ou você serve a Jesus, ou você serve o dinheiro. E existem duas coisas que nos fazem reter a semente. Diga comigo: qual? Primeiro, medo. E segundo, avareza. Tem gente que não semeia, não é porque não pode, mas é porque é avarento. O que é avarento? Apegado ao dinheiro. Acha que isso não faz sentido, então rasga as páginas da Bíblia que você carrega debaixo do braço, se é que você a carrega. Porque a Bíblia fala sobre generosidade, sobre finanças. Ou você crê ou você não crê.
Por que a gente crê só quando a palavra é de vitória? O mar vai se abrir. E quando fala de finanças nós ficamos tristes. Mas Paulo diz na sua carta aos Tessalonicenses, se eu não me engano, que a avareza é idolatria. E eu glorifico a Deus porque nós fazemos parte de um povo generoso, de uma igreja generosa. Vou falar de novo para você dar glória. Quem está triste aí? Nós fazemos parte de uma igreja generosa. O bereano é o crente que busca experiência no Espírito, mas é um crente que abre a mão também quando precisa, que abre o bolso também quando precisa. Quantas visitas eu já fiz aqui com pessoas que nós semeamos recursos para a glória de Deus, porque mamon não tem poder sobre a nossa vida. A gente às vezes olha para os católicos e diz: são idólatras, e você também, porque você é apegado. Espiritualize a sua vida financeira e você vai colher 100 por 1. Você crê nisso, irmão? E eu estou encerrando, sabe por quê? A gente faz assim, a gente espiritualiza quando é para abrir a porta, sim ou não? Se você veio aqui hoje achando que a gente ia falar só de porta aberta pelo poder da fé, você se enganou. Porque essa, muitas vezes, é um jeito de te ludibriar. Porque, irmão, se nós não fizermos a nossa parte, Deus não vai fazer a dele, não. Deus não vai fazer a dele. Agora, você está recebendo a receita aqui para que o seu ano seja diferente. Seja diferente esse ano. Você esse ano se preocupou com a semente que você deveria devolver para Deus? Ou você comeu a semente por medo? Ou às vezes por avareza? E Deus está dizendo: eu quero desbloquear aquilo que está bloqueado. Eu quero destravar aquilo que está travado. Mas Isaac, semeia nessa terra aí. Senhor, mas a terra está seca nessa terra aí. Por quê? Porque o poder não está na terra e nem na semente, mas está no alto, naquele que dá a bênção, naquele que dá a semente para quem semeia. E você que é fiel a Deus, mesmo sofrendo, mesmo chorando, te prepara, porque esse ano de 2026 virão colheitas abundantes para você. É isso, semear em uma terra seca. Terceiro, superar oposições com perseverança. Eu estou acabando, me dá mais 5 minutos, sim ou não? Mais 5 minutos. Para você conquistar na sua vida financeira, você deve superar as oposições. Sabe por quê? O texto que nós lemos diz que Isaac estava ficando poderoso, preste bem atenção, e os filisteus o invejavam. Quem invejou Isaac não era quem estava longe, não, era quem estava perto. As pessoas muitas vezes que estão perto de você, que vivem com você, querem ver todo mundo bem, menos você. O Tom, aquele menino, dava trabalho, que jogava bola com a gente. Como assim? Está em Roma, cara? Não é possível. O Elson, aquele cara simples que a gente conhecia, como assim está nesse lugar? Porque as pessoas que estão próximas a nós, muitas vezes têm mais dificuldade de celebrar as bênçãos do que as pessoas que estão longe. Eu quero ver todo mundo bem, desde que seja alguém que eu não conheço. Por quê? Porque quem está perto de mim, quem nasceu na periferia comigo, não pode estar melhor do que eu. Como assim? E a gente precisa entender que o âmbito natural dessa palavra precisa ser vencido através de obediência, mas aqui precisa ser vencido através de batalha espiritual. Isaac tinha uma palavra, sim ou não? Isaac estava semeando, sim ou não? Mas Isaac teve que perseverar espiritualmente, porque a Bíblia diz que ele então começou a cavar os seus poços. O rei disse assim: cara, sai de perto da gente, você está mais poderoso que a gente. A Bíblia diz que ele foi para lá, onde o pai dele havia passado naquela terra e havia cavado um poço. E aí eles começaram a cavar poços, e a Bíblia diz que tudo que Isaac colocava as suas mãos prosperava. Meu Deus, isso é maravilhoso. Tudo que ele colocava as suas mãos prosperava. Irmão, você conhece alguém que é assim? Que tudo que põe a mão dá certo? Tudo que faz parece que flui? É Deus, irmão, é Deus. Não é só a capacidade humana, é Deus. Isaac começou a cavar os poços, e a Bíblia diz, vai lá comigo, capítulo de número 26, versículo de número 15, diz que Isaac estava cavando os poços, e os filisteus entupiram todos os poços que os servos de Isaac haviam cavado, enchendo-os de terra. E a Bíblia diz que Isaac chamou, no versículo de número 20, aquele lugar de Ezeque, que significa contenda.
Eu estou crescendo, então começando a brigar comigo, sei lá o porquê. E Deus está dizendo, tem uma inveja aí que você ainda não percebeu. E o que eu devo fazer, Deus? Eu devo brigar? Não, as armas da nossa milícia são espirituais, não são carnais, e elas são poderosas em Deus. Eu estou pregando para a gente aqui que vive efeito sanfona na vida. Às vezes parece que vai, mas não vai. Deus está falando, ei, você já venceu a direção, você está semeando, mas por que não vai, Deus? Ei, é tempo de se fortalecer espiritualmente. Deus está dizendo, você está na estação do Ezequiel, estão contendendo com você, mas não briga não, porque a palavra ainda está de pé. Não mude de ambiente por causa daqueles que contendem com você. Irmãos, eu lembro que quando eu comecei a liderar os adolescentes, Deus liberou uma palavra bem para Vilma. O pastor falou assim, olha, eu vejo muito potencial em vocês, e quando vocês se posicionarem, a vida de vocês vai fluir. Cara, tinha um monte de gente para liderar, ninguém queria. Quando a gente pegou a liderança, um monte de gente que participava caiu fora, e começaram a contender, porque era isso, a gente pode estar na pior, desde que ele esteja também. Contenda. E sabe o que eu poderia fazer? Parar, pendurar chuteiras, mas Deus me fez entender, você está passando por Ezequiel, calma aí, Ezequiel é o primeiro estágio, não desiste não, continua cavando os seus poços, porque tudo que você fizer, prosperará. Por quê? Porque eu estou debaixo de uma palavra. Josué 1,9 diz assim, e não se aparte do quê? Da sua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que te conduza prudentemente, tudo quanto fizer, prosperará. Como que você coloca a inveja por terra? Libera a palavra. Não discute, não briga, deixe que os inimigos se confundam. Você está em Ezequiel. Aí Isaac falou, não tem problema não, vamos cavar em outro lugar. E aí Gênesis 26, 21 diz, então os servos de Isaac cavaram outro poço, já que entulharam esse aqui. Sabe o crente quando está debaixo da bênção de Deus? Você pode atrapalhar, você pode furar meu balãozinho, você pode tentar tirar, mas eu não fui levantado por homem, eu fui levantado por Deus. Pode ficar aí com esse poço entulhado que eu vou cavar aqui também. Porque não é sobre o lugar, é sobre a palavra. Ah, meu Deus, isso é forte demais. Não é sobre o lugar não, é sobre a palavra. E tem gente que está achando que é sobre o lugar, é sobre a palavra, irmão. A gente está vivendo uma estação que nós temos que cavar poço, e muitas vezes as pessoas estão entulhando. Vai, cava outro poço. Começou a cavar, e a Bíblia diz que contenderam também. 21 diz, então os servos de Isaac cavaram outro poço, mas eles discutiram por causa dele, por isso recebeu o nome de Sitna. Alguém diga Sitna. Acusação. Já que a gente não conseguiu parar, a gente vai começar a adjetivar. É ou não é? O diabo é astuto, irmão. O diabo conhece a sua fragilidade. Eu não consegui parar com inveja, eu não consegui tomando aquilo que estava na mão dele, agora eu vou acusar. Quem é esse cara? Para prosperar na nossa terra, um estrangeiro, não segue os nossos deuses, não compactua com a nossa cultura. Começaram a adjetivar. Deixa eu te falar uma coisa, quando o diabo começar a adjetivar você, começando a colocar sobre você a identidade que Deus não te deu, continua, porque você está debaixo de uma palavra. Isaac aqui poderia ter desistido. Não, vou parar. Eu vou parar por quê? Porque Deus disse. Mas por que eu estou, irmão, por que eu estou enfrentando tanto problema? Eu queria estar cantando aqui, a vitória é minha, eu vou prosperar, Deus vai me colocar por cabeça e não por cauda. Deus está dizendo, você passou o primeiro estágio. Qual que é o primeiro estágio? Quem se lembra? Também não me lembro. Ezequiel, diga comigo, Ezequiel. Disputa, contenda. Passou o primeiro estágio, Ezequiel, você chegou em Sitna. Mas não se preocupa não, que depois de Sitna, sabe o que vem? O Reobote de Deus. O que é Reobote? Vamos para a Bíblia. Versículo de número 22. Vocês entulharam o meu segundo poço, né, seus safados? Então vamos ver. Vamos para o terceiro. Vamos superar
os desafios com perseverança, porque fé fala sobre perseverança, fé fala sobre confiança, fala sobre obediência. A Bíblia diz: ele mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele, e chamou Reobote. Diga comigo, Reobote. Diga mais alto, Reobote. Agora o Senhor abriu espaço para eu prosperar. Eu quero declarar que o Reobote de Deus está chegando na sua vida. Você que passou por Ezeque, você que passou por Sitna, Deus está abrindo espaço para você e para a sua família prosperar. E eu quero liberar uma palavra sobre a Bereana Itaquá no mês de janeiro de 2026. Deus está abrindo espaço para essa igreja. Vou falar de novo. Deus está abrindo espaço para essa igreja. Deus está largando as nossas tendas e nós iremos prosperar para a glória de Deus. Quem crê nessa palavra, dá um glória a Deus aí e aplauda Jesus. O Reobote de Deus chegou para essa igreja. Deus vai fazer algo grande nesse ano. Você, irmão, que tem orado por esse lugar, que também sabe que Deus pode nos alargar as tendas, ore por isso, para que Deus nos dê um lugar maior esse ano. Existe uma nova estação chegando para essa igreja. Você que congrega aqui, você que ama esse lugar, você que ama essas pessoas, ei, diz assim: o Reobote de Deus chegou. Deus está abrindo espaço para prosperarmos. Até hoje, eu encerro com isso, fique de pé, por gentileza, o grupo de louvor pode subir. Você foi suprimido pelas crises, você foi cercado por inveja, você foi cercado por opositores, mas você permaneceu debaixo de uma palavra. Deus está dizendo: eu esgotei todas as possibilidades. Preste atenção nisso, o culto não acabou. Eu esgotei todas as possibilidades, para que você entenda que uma palavra é mais poderosa do que qualquer coisa. Uma palavra liberada é mais poderosa que qualquer coisa. Eu quero orar por você nessa noite, nessa manhã, perdão. Feche seus olhos. Pai, nós bendizemos a Tua presença nesse lugar, nós adoramos o Teu santo nome. Senhor, nós estamos vivendo, ó Pai, o ano da conquista. Senhor, essa não é uma palavra, Jesus, para ficar bonita, Senhor, em letreiros de cultos, em banners, mas é uma palavra que veio direcionada dos céus para a vida dos nossos pastores. Nós estamos debaixo, Senhor, de uma direção, nós estamos debaixo de uma visão, e o Senhor é um Deus, ó Pai, de direcionamento. O Senhor não é um Deus que dá dor